Opa! Você sabe qual é o melhor vaso para rosa do deserto? Ou pelo menos sabe quais são as diferenças entre os materiais que você pode escolher? Entre as diversas opções que nós temos no mercado, que vão desde plástico, barro, cimento, concreto, cerâmica esmaltada, existem vasos até de madeira, madeira impermeabilizada ou carbonizada. E é importante não confundir vaso com cachepô. Cachepô são aqueles vasinhos sem furo que servem apenas como enfeite, só para você colocar a planta ali um minutinho, fica uma semana dentro de casa, depois você tira, senão a água acumula e a sua planta apodrece. E para poder saber escolher qual é o melhor vaso, qual é o material, eu vou ter que falar algumas vezes no vídeo sobre bom senso, porque o vaso ele interage muito com o seu ambiente, com o clima da sua região. Então, se você mora em uma região que chove muito, próximo do Pantanal, na Amazônia, na Mata Atlântica, você pode usar até mesmo aqueles vasos de orquídea, aqueles vasos com muitos furos, tá vendo esses vasos completamente cheios, furados, e de barro ainda. Porque além de ser muito drenado, o barro ainda ajuda ao substrato ficar ainda mais seco. E a gente tem aí vários tamanhos de vaso, e eu já vi algumas rosas do deserto em vasos iguais a esse aqui, muito bonitas. E é necessário conhecer a característica de cada material para poder escolher o vaso. E basicamente o fundamento é que o vaso tenha muitos furos, seja bem drenado. E como o vaso interage com o substrato e com o ambiente, esse bom senso ele é importante para você saber se o substrato não está ficando úmido e se ele não tá ficando quente demais, por exemplo. Apesar de que o calor não é um grande problema para a rosa do deserto. Então, a diferença básica entre os vasos de barro e concreto e os de plástico é basicamente o fato de que os de barro, que não são impermeabilizados, e o de cimento, eles têm muitos poros. E enquanto que tanto de plástico quanto esses vasos esmaltados, eles são impermeáveis. Se você já tomou água de um filtro de barro, você sabe que a água fica muito mais fresquinha, porque o vaso, o filtro de barro, ele absorve um pouco daquela água que está do lado de dentro e essa água evapora pelos poros do barro, fazendo com que a água fique sempre fresquinha, e o mesmo processo acontece no vaso de barro. É um vaso em que o substrato vai secar mais rápido e o ambiente também vai ficar numa temperatura mais fresquinha para as raízes da rosa do deserto. Enquanto que o de plástico e o de cerâmica esmaltada ou qualquer outro material impermeabilizado, isso não vai acontecer. A escolha do vaso não é complicada, mas tem muitos detalhes. E outro detalhe é uma questão de estilo. O que é que você gosta mais, o que te agrada mais, qual é o seu gosto e qual é o objetivo. Se é fazer a planta crescer bastante, se é conter a planta e manter ela com um crescimento mais lento, apenas florescendo. E isso é uma das coisas que a gente pode controlar no crescimento da rosa do deserto, na escolha do vaso. Entre os vasos de cimento, eles são muito interessantes porque você pode aprender a fazer, eles não são tão difíceis assim. E existe até um estilo que é a cara das rosas do deserto. O pessoal na Ásia, os orientais usam muito, que é um vaso redondo com as bordas mais retas, bastante parecido com esse daqui, a borda um pouquinho mais reta, e eles ficam muito bons e muito bonitos para a rosa do deserto. São os mais comuns que a gente observa nas fotos que vêm do exterior. Esses vasos de cerâmica esmaltada, eles foram desenvolvidos especificamente para bonsai, e para rosa do deserto eles ficam muito bons.
mas existe uma série de detalhes, para quem trabalha com bonsai sabe, que escolher um vaso para bonsai tem muito detalhe, até a quantidade de furos, o tamanho do furo e a borda do vaso influencia na forma de cultivo. Por exemplo, é necessário pelo menos 6 furos embaixo para que você tenha 2 para usar arames para amarrar a planta. A borda, esse vaso que ele tem a borda reta, mas se ele tiver uma bordinha, essa borda também auxilia a amarrar a planta no vaso, porque logo, como esse vaso é muito baixinho, logo que você planta, ela fica meio solta. E como ele é muito liso também, a facilidade da planta cair do vaso, dependendo de um vento forte ou de alguém esbarrar, isso pode acontecer. Como eu faço muitos testes com tipos de vasos diferentes e de cultivo, hoje eu acredito que a escolha do vaso ela depende realmente desse bom senso com relação ao ambiente. Como você conhece e interpreta o ambiente em que você está cultivando. A rosa do deserto é uma planta muito resistente e muito flexível. Ela se adapta bem a vários tipos de vasos. E um desses fatores é a forma como você vai irrigar, como você vai molhar. Onde você também vai aprender comigo quais os principais detalhes da irrigação. Esses vasos de barro muito pequenos como esse daqui, eles precisam ser molhados mais vezes. Aqui na minha região, uma região de cerrado, na época da seca, muitas vezes é necessário molhar as plantas até 2 vezes por dia, principalmente um vaso pequeno que seca muito rápido, como esse daqui, porque senão a planta ela vai entrar em dormência mesmo. A falta de água e um tempo mais frio, como acontece no inverno aqui pra gente, faz com que a planta fique com pouquinhas folhas iguais a essa daqui, mesmo que ela esteja florescendo. E molhar mais vezes vai impedir que ela fique ali dormindo, esperando que chegue a primavera. O que eu mais utilizo aqui na produção são os vasos de plástico. Os vasos tipo cuia são uma opção muito boa, mas eles também secam rápido porque a boca do vaso é muito grande. Eu utilizo vasos comuns mesmo de plástico por uma questão de logística, porque eles são mais leves, eles são mais baratos e em caso de algum acidente de esbarrar, o vaso cair, ele não vai quebrar e me dar um prejuízo. Tem essa facilidade grande no uso do plástico. Entretanto, a minha recomendação para uma planta maior é que sejam os de barro. É um vaso mais seguro, porque à medida que a planta vai envelhecendo, ficando grande, ela reduz o metabolismo dela. E como a área é muito grande, a quantidade de substrato é muito grande, o risco de ficar úmido por um tempo longo é maior se for um vaso impermeável. Por isso, plantas grandes, os vasos de barro são muito melhores. E são vasos mais sustentáveis também. Você, apesar de serem um pouco mais caros, você está colaborando aí com o meio ambiente, com artesãos e com toda uma cadeia que a gente tem que beneficia muitas pessoas. Eu ouvi uma história bastante interessante uma vez sobre esses vasos de cerâmica esmaltada de um produtor de bonsai, que ele diz que vários produtores usam esses vasos como se fosse um vestido de festa. Como assim? Os bonsais eles estão ali em um vaso de crescimento ou num vaso de manutenção, e em um momento de exposição e uma feira, eles retiram a planta daquele vaso maior, fazem o trabalho das raízes e colocam nesses vasos de cerâmica esmaltada porque eles são muito bonitos, mas são muito mais caros também, para poder ficar um conjunto mais homogêneo, mais harmônico, uma planta muito bonita com um vaso muito bonito. Então, acabando a feira, a exposição, eles retiram a planta desse vaso e retornam para o vaso de cultivo para manutenção ou crescimento da planta. Então, qual é o melhor? O melhor é realmente você aumentar a sua sensibilidade, o seu bom senso com relação ao ambiente e ao cultivo, para poder ter uma boa escolha. E o melhor tipo de vaso é aquele que mais se adapta ao seu tipo de cultivo e ao seu estilo
e ao seu bolso também, né? Depende da quantidade de recursos que cada um tem. Até o próximo vídeo.